Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje é assunto do sétimo ano do ensino fundamental, né? O iluminismo também é estudado no ensino médio, então as informações também podem ser úteis para o pessoal um pouco mais velho, tá? Lembrando, eu gravo essas videoaulas para os meus alunos reverem o conteúdo, mas se a videoaula for útil para você, então bom proveito, tá? Então, iluminismo. Bom, quando eu falo em iluminismo, né, o próprio conceito já nos remete à ideia do quê? De luzes, de iluminar. E era realmente essa a ideia que estava acontecendo no século XVIII, ou seja, as pessoas, os filósofos iluministas, queriam iluminar a mente das pessoas, né? Então, para iluminar, eu parto do pressuposto que algo que tenha que ser iluminado esteja no escuro, né? No caso, a escuridão era aquele pensamento da Idade Média, aquele pensamento que ainda existia, aquele pensamento não racional, não baseado na ciência, baseado apenas na explicação religiosa. Então, esse pensamento era um dos pensamentos, né, que já foram combatidos lá no Renascimento cultural, mas que também continuaram sendo combatidos no século XVIII pelos filósofos iluministas, tá? Mas somados-se a isso, eu tenho a questão política, né? Por quê? Os iluministas, além de defenderem, né, a razão, o racionalismo, o antropocentrismo, o homem, o humanismo, né, eles vão trabalhar as questões políticas. E nas questões políticas, os iluministas vão ser contrários ao absolutismo que existia na Europa. Só para lembrar, assunto de outras videoaulas, né? Absolutismo é o que? Aquele governo no qual o rei possuía poder absoluto, fazia o que bem entendia, não respeitava ninguém, ele era a autoridade máxima e pronto. Então, os filósofos iluministas vão criticar esse tipo de poder e vão defender um governo em que o povo tenha maior participação. Um tipo de governo no qual o rei não tenha tanto poder, não abuse tanto do poder, né? Vão defender um governo também que tenha, né, a economia não controlada, que tenha uma economia liberal, né? Então, essas ideias do iluminismo vão agradar principalmente também a burguesia, que via no mercantilismo amarras para o seu comércio, amarras para o seu lucro, amarras para o seu desenvolvimento. Então, o iluminismo, né, vamos definir assim, professor, o iluminismo foi um movimento do século XVIII, o século das luzes, né, surgiu na França, se espalhou pelo mundo, defendia valores como liberdade, como razão, como o humanismo, o homem no centro das coisas, né? E no campo político defendia o quê? Um modelo mais liberal, democrático. Na economia também era contra o mercantilismo. Tudo bem, pessoal? Então, esse foi o iluminismo, né? Que até os dias de hoje está presente na nossa vida, né? Daqui a pouco eu vou falar principalmente no campo político. Aqui eu coloquei algumas características do iluminismo para vocês verem, tá? Racionalismo e anticlericalismo contra a igreja, né? Crítica ao absolutismo, crítica ao mercantilismo, valorização da razão, individualismo, experimentação, liberdade e propriedade privada, direito à propriedade privada, né? Casa bem com as ideias da burguesia. Tudo bem, pessoal? Essa é a essência do iluminismo. Se perguntarem sobre iluminismo em concurso, prova, vestibular, geralmente é essa a ideia principal, tá? Agora, eu vou passar para vocês rapidinho, assim, uma pincelada bem rápida, sobre alguns dos filósofos do iluminismo, começando pelo John Locke, né? John Locke, ele vai ser um filósofo importante do iluminismo. Ele vai, né, afirmar que o ser humano possui direitos fundamentais, como a liberdade, como a vida, como o direito de se expressar, como a propriedade, tá? E o Locke, ele vai falar sobre um contrato social, ou seja, né,
O governo está lá no poder, ótimo, para quê? Para fazer com que a população tenha uma vida melhor, né? Se é um contrato social, se a população, se o governo não está atendendo os anseios do povo, o povo, por esse contrato social, tem o direito de derrubar o governante, tá? Então, no caso do rei, por exemplo, se o rei não está correspondendo às expectativas do povo, o povo tem direito, né, de tirá-lo do poder. Tudo bem, pessoal? Tá? Outro filósofo da época, Montesquieu, esse com certeza está presente nos dias de hoje, né? O nosso sistema político, né, ele não é baseado nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, não é? Aprenderam na escola, nós aprendemos isso, né? Quem criou esse conceito? Um dos criadores desse conceito foi, né, o Montesquieu, né? E no livro dele, O Espírito das Leis, ele vai defender o sistema dos três poderes. Qual que era a ideia? Se eu tenho três poderes e um depende do outro para que possa governar, então eu não vou ter um abuso do poder como acontecia quando eu tinha lá o rei absolutista, tá? E isso é verdade, né? Pensemos hoje, né? Por exemplo, o presidente, que é executivo, não faz nada sem o legislativo, um depende do outro para poder o quê? Para poder governar, e todos são controlados pelo judiciário, e o judiciário também depende do legislativo, que faz as leis. Então aqui todos têm poderes, e havendo essa divisão do poder, né, tem menos abuso. Segundo Montesquieu, uma frase dele, né, somente o poder controla o poder. Então ele criou o sistema dos três poderes. Tá bom, pessoal? Tá? Outro filósofo que eu tenho que citar, que eu posso citar, é, né, o Voltaire. O Voltaire, que ele vai ser famoso pela capacidade crítica dele, né? Todo filósofo é crítico, mas ele era um cara extremamente crítico, né? Um cara que usava bastante ironia e que criava confusões. Por isso que muitas vezes ele foi perseguido, foi obrigado a sair da França, ir para a Inglaterra, depois ele voltou, né, protegido, né, por uma madame da sociedade, né? E aí o Voltaire, entre outras coisas, defendia a liberdade de expressão. Tem gente que fala que essa frase não é dele, mas já deram a frase para ele, então vamos usar a frase como se fosse dele, realmente, tá? Não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o último instante o seu direito de dizê-la. Coisa que não acontecia onde? Coisa que não acontecia no absolutismo. Tudo bem, pessoal? Outro filósofo importante nessa época, né, Jean-Jacques Rousseau, né, ele também vai defender os valores do iluminismo, de razão, de liberdade, etc. e tal, só que ele vai ter um pouco de um viés diferente, que ele vai valorizar as questões, né, do sentimento, se é que eu posso falar dessa forma, né. Outra coisa interessante do Rousseau é que ele diz que o homem, ele não é mau, porque eu tenho, por exemplo, filósofos como Thomas Hobbes, que fala que o homem nasce mal, o homem ele é mau por natureza, né? O homem lupus homini, o homem é lobo do homem, né? E o Rousseau vai falar justamente o contrário. Não, peraí, o homem ele nasce bom e é a sociedade que o corrompe. Então ele também foi um filósofo importante. Nesse período também eu vou ter a questão dos enciclopedistas, né? Os iluministas vão tentar organizar todo o conhecimento do mundo, né, em um livro chamado A Enciclopédia. Já ouviram falar da enciclopédia, né? Quem é um pouco mais velho ia estudar, pesquisar, na era que não tinha internet, ia pesquisar os assuntos da escola em enciclopédias, né? Então essa enciclopédia foi criada, né, por Diderot e D'Alembert, né? Então eles foram os criadores, né, da enciclopédia, que vinha justamente de encontro com essa questão de luzes, de iluminar a mente das pessoas, levar informação, levar conhecimento e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Tá? Em economia, eu já falei para vocês que a burguesia era contra o mercantilismo, né? Então, se era contra o mercantilismo, era a favor ao liberalismo. E quando eu falo, né, em liberalismo econômico, nessa época, o principal teórico vai ser, evidentemente, Adam Smith.
Adam Smith falava o quê? Que o governo não deve intervir na economia, como acontecia no mercantilismo, né? A economia, ela sozinha, ela deve se auto-regular, os laços livres, né? Então, essa ideia do Adam Smith vai começar, né, a ser expressa no seu livro A Riqueza das Nações, e essas ideias vão agradar quem, professor? Vão agradar os burgueses. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, assim, eu fiz uma aula bem rapidinha sobre o iluminismo, né? Lógico que essas ideias iluministas, elas vão se espalhar pelo mundo todo, né? Principalmente, né, a questão da liberdade, né? Por isso, nessa época, muitos países que eram colônia de outros países europeus, principalmente na América, vão começar a lutar pela sua independência. Então, é influenciado pelas ideias iluministas de liberdade, né? De igualdade e assim por diante. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail que está aparecendo aqui embaixo, prof.danilodoliveira@gmail.com, e eu respondo para você com o maior prazer. Espero que a videoaula tenha sido útil, né, para vocês, e até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para você, até lá. Tchau, tchau.